que será feito em 2026 depende de 2025. Palavras do presidente do Esporte Clube Pelotas, Rodrigo Brito, e a gente repercute aqui no canal, claro, sempre depois da vinheta. Da vinheta. Salve, salve amigos, salve, salve galera ligada aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo de Oliveira, narrador esportivo profissional. Me siga nas redes sociais, @narradorrodrigo em todas elas. Amigos, vamos lá falar então sobre o Esporte Clube Pelotas, né? Pelotas que conseguiu um bom empate, né? Dentro das circunstâncias, o Pelotas comemorou muito empate, vai permanecer na frente do Brasil nessa rodada e com um vislumbre aí de conseguir permanecer essa primeira posição, até porque vai pegar o São Gabriel na última rodada. Mas o que chamou a atenção nessa última semana, principalmente quando os presidentes foram às rádios aí, deram muita entrevista falando sobre a preparação para o Clássico, o que me chamou a atenção foi uma frase dita pelo presidente do Pelotas, Rodrigo Brito, que o 2026 do Pelotas depende muito do que acontecer em 2025. E o que ele está querendo dizer? O Pelotas precisa ser campeão da Copa Rui Carlos Osterman para ter um calendário cheio, que aí o Pelotas conseguiria uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, e aí teria também atividade ali a partir de março a abril, e não tendo só atividade a partir de agosto de 2026, o que seria terrível para o Pelotas ficar mais de 8 meses parado esperando uma competição. Então, isso mostra a verdadeira realidade que vive o futebol gaúcho. Tem vários vídeos aqui no canal onde eu falo que os dirigentes, o pessoal da federação, eles têm optado por diminuir datas, por diminuir o tamanho das competições para não ter mais tempo jogando, para não precisar gastar mais, para não precisar ter mais uma folha de pagamento, para conseguir honrar no final do mês ou no quinto dia útil. Então, isso tem acontecido com muita frequência. O ano passado também, a proposta da Federação Gaúcha de Futebol era de aumento da divisão de acesso, jogando só nos finais de semana, e os clubes acabaram optando por um enxugamento das datas e a diminuição do período de competição. A gente sabe que no interior a coisa está muito difícil, está muito complicado, é difícil fazer futebol, e quem consegue fazer futebol precisa ser elogiado, precisa ser premiado, mas eu acho que chega também de ficar sempre terceirizando a culpa. É preciso também os dirigentes fazerem por onde. Eles têm que fazer a parte deles. Se o que sobrou é jogar copinha, tem que jogar copinha. Se o que sobrou é jogar divisão de acesso, tem que jogar a divisão de acesso. Mas sem essa preocupação de que não pode ser muito longa, porque depois eu não vou ter dinheiro, porque depois eu não vou... Porque o dirigente, ele está aí, na hora que ele assume, na hora que ele é mandatário do clube, ele assume a responsabilidade desse clube. Então, ele necessita achar os meios para que o clube possa estar em campo o maior tempo possível. Então, preocupa a gente ver um clube do tamanho do Pelotas, da tradição do Pelotas, jogando todas as suas fichas de segundo semestre e vislumbrando futuro nessa Copa Rui Carlos Osterman. É claro que a situação ela se agravou com o rebaixamento, receitas caem, o sócio torcedor ele sai também, ele acaba se desassociando, porque o torcedor, ele ama o clube, ele gosta de estar acompanhando o clube, ele gosta de assistir o jogo, é um programa de final de semana que ele tem para fazer com a família, mas também ele não é trouxa, mas também ele não é bobo, de estar colocando o dinheiro dele e não ver o resultado aparecer dentro do campo. Ele quer, no mínimo, que os jogadores entreguem. Então, os clubes acabam perdendo muito essa receita. Então, um rebaixamento, cair de divisão, acaba gerando muitos transtornos para os clubes. Então, a gente vê realmente
que a situação ela não é fácil, que a situação ela é extremamente complicada e que por mais que os clubes tentem, né, se manter ativo, sempre tem, né, a questão financeira prevalecendo. Então, cada vez mais se tem a necessidade da federação participar desse desenvolvimento e também, né, do calendário dos clubes e ajudar e a fomentar. A federação tem a possibilidade de pegar um montante do que eles arrecadam no Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão, que tem direitos de transmissão, que tem naming rights, enfim, que tem muita coisa envolvida no Campeonato Gaúcho, e colocar numa divisão de acesso, colocar numa terceirona. E aí a gente vê, né, e imaginem só, o torcedor do Pelotas, que recentemente aí lançou um plano de sócios, um plano de sócio de recorrência, diga-se de passagem, né? E você vai lá, bota o teu cartão de crédito lá e vai automaticamente sendo descontado. Imagina para esse torcedor que fez isso, chegar e dizer para eles que, olha, nós vamos ter competição somente em agosto de 2026, e o cara já pagou todo o ano. Então o cara vai pagar 8 meses e não vai ter absolutamente nada em troca, né? Então, olha o tamanho da situação que vive não só o futebol gaúcho, mas também o futebol de Pelotas. Pelo lado do Brasil, o Brasil deu muita sorte, né? Porque essa nova reestruturação do futebol brasileiro acabou respingando nele uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Então o Brasil vai estar na Série D em 2026, mas o Pelotas até o momento não tem nada garantido para 2026, a não ser a divisão de acesso, a não ser também que os clubes que pressionem a federação, para a federação organizar algum tipo de competição no segundo semestre, para esses clubes que não têm campeonato gaúcho e não têm competição nacional, eles poder ter, melhor dizendo, a oportunidade de conseguir atuar em um campeonato distinto, né? Porque chega disso da federação colocar copinha em um outro campeonato simultaneamente. A federação agora tem um pepino para resolver, que é o São Gabriel. O São Gabriel tem uma partida da terceira gaúcha para disputar no mesmo final de semana que tem a última rodada da Copa Rui Carlos Osterman. Olha a tal economia que eles acabam fazendo, aglomerando mais jogos. Olha como é que está o São Gabriel. O São Gabriel foi punido por cometer um crime, tá? É um crime aquilo que o São Gabriel cometeu, que alguns dirigentes do São Gabriel cometeram, de falsidade ideológica de jogador que entrou com o documento de um, mas era outro. Enfim, foi punido, está com pontuação negativa na divisão de acesso, está também mal das pernas na Copa Rui Carlos Osterman, já está eliminado, e aí você cria um time para ser saco de pancada na competição. Então, repito, reforço, a federação, os presidentes, eles precisam parar com esse negócio de que tem que jogar menos, tem que encurtar porque o custo vai ser grande, porque o custo vai ser alto. A federação precisa custear. Na época do Chico Noveleto sempre tinha premiação, né? Sempre tinha uma graninha para quem conseguisse acesso, para quem subisse de divisão. Além de ter a cota da primeira divisão, ganhava também um bicho da Federação Gaúcha de Futebol. Nem isso o Luciano Oxman está conseguindo fazer. Então, também vai ser necessário a federação fazer a parte dela, buscar meios e colocar grana na parada também para motivar os caras a entrarem no campeonato, a organizar times, a fazer times competitivos e a gente ter cada vez mais um bom futebol apresentado, porque, chega, né, gente? Chega, a gente vê a divisão de acesso, já cobri muitos anos a divisão de acesso, né, principalmente com o Pelotas, né, na época que eu entrei na imprensa tradicional, o Brasil já estava na primeira divisão, mas sempre acompanhando o Pelotas na divisão de acesso. É terrível, cara, é horrível. Então, não vão para a divisão de acesso. Se puder, essa dica, façam tudo o que puderem fazer, mas não vão para a divisão de acesso. Se valer, se precisar se endividar um pouco, se endivide um pouco, porque vai sair muito mais caro estar na divisão de acesso do que manter o time na primeira divisão. É a dica que eu dou aí para todo mundo. Enfim, o Pelotas
joga todas as suas fichas nessa Copa. E claro que o torcedor tem também a ilusão, já está no imaginário do torcedor do Pelotas conseguir essa vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro e que Brasil e que Pelotas consigam montar times competitivos. Agora a pergunta que fica, por que o Pelotas não conseguiu montar esse time na primeira divisão? Porque a maioria dos jogadores estavam empregados, né? A maioria deles estavam disputando primeira divisão de estadual e acabaram não vindo para cá. Lembro muito bem que lá na Boca do Lobo se dizia: Pelotas trouxe um dirigente que pensa além da ponte do Guaíba. Deu no que deu, né? Deu no que deu, aconteceu o que aconteceu com o Esporte Clube Pelotas. Beleza, pessoal? Então tá. Se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o like, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!